Esse é seu devocional Examinai, examinando a Escritura. Glória a Deus, saudamos a todos os amados e queridos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é seu mais um devocional Examinai. Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Sagrada neste momento e abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 16 e o versículo 22. Foi onde nós paramos no vídeo anterior. Nós estamos examinando o texto de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, já estamos no verso 22, onde Jesus ele cita o texto em relação à história do rico e o Lázaro. Nós já observamos que aqui não se trata de uma parábola, em concordância com alguns estudiosos, devido a Jesus dar nome aos personagens, nomes próprios, como Lázaro, Abraão, e outros detalhes que esse texto contém, não para muitos. Aqui é uma história verídica, real, que aconteceu. Mas iremos, neste momento, examinar o versículo 22, que diz assim: E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23. E no Hades, ou no Hades, que é o lugar dos mortos, estava em tormentos, e ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então veja que a hora da verdade um dia chega. O rico saberá que o pobre Lázaro não era de fato o que aparentava, ou seja, um mendigo, mas sim um missionário. Isso ele vai reconhecer muito tarde, quando ele estiver lá no Hades, vestido de mendigo à sua porta, sendo uma oportunidade de Deus para mudar o seu futuro tão pobre e miserável, sem cães, sem migalhas e sem misericórdia. Porque era a oportunidade daquele homem rico. Os discípulos, certa feita, perguntaram a Jesus que é impossível um rico adentrar nos céus, mas Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se pararmos para observar a passagem do jovem rico, onde Jesus assim tem um diálogo com aquele jovem, e ele disse que guardava todos os mandamentos, mas Jesus disse que faltava ali uma coisa, mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres e segui-lo. Não quer dizer que aqueles que possuem riquezas não adquirirão a salvação, não receberão a salvação. Mas o que nós estamos querendo dizer é que o amor ao dinheiro, às riquezas, às posses, a falta de humildade, a falta de trato com as pessoas, faz com que algumas pessoas sirvam mais ao dinheiro, a mamon, do que ao seu próximo, aquelas pessoas que são necessitadas. Ao contrário disso, existem muitas pessoas que fazem beneficência, que ajudam o seu próximo, que faz com que as suas riquezas sirvam a Deus de forma
de bondade, ajudando o seu irmão, ajudando o reino de Deus, ajudando para que o evangelho seja pregado, investindo nas pessoas para que pessoas venham assim chegar à salvação. Mas aqui, essa história verídica que aconteceu, esse homem era rico, nós já vimos no primeiro vídeo. Você perdeu o primeiro vídeo, vai lá na minha playlist de vídeos diversos e você vai poder acompanhar o início desse estudo bíblico, examinando a Escritura. Mas esse homem aqui estava curtindo a sua vida, fazia festa, participava de banquetes todos os dias. E de repente aparece um homem mendigo à sua porta, querendo comer das migalhas que caíam da sua mesa. E ele não teve um mínimo de misericórdia desse pobre homem. Mas aquele homem, como eu falei, não era um mendigo, por assim dizer, mas era a sua oportunidade. A oportunidade de quê? De obedecer à lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então era uma oportunidade que ele tinha de fazer justiça com as suas riquezas, fazer um amigo com as suas riquezas, abençoando a vida daquele pobre homem que estava tão necessitado. E lemos no capítulo 16 do versículo 22 que chegou o dia em que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Grife aqui essa palavra, levado pelos anjos, ao seio de Abraão, risque também seja de Abraão, e o rico também morreu e foi sepultado. Veja que há uma diferença na hora da morte. Um morreu e foi levado pelos anjos, ao seio de Abraão, e o rico morreu e foi sepultado. Então observamos aqui que aqui está falando que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aqui devemos analisar algumas coisas que Jesus aqui revelou de extrema importância. Aqui ainda não é um inferno. O inferno existe, mas ainda não foi inaugurado. Então, quando Jesus ainda estava aqui, não tinha morrido na cruz do Calvário, o Hades, esse lugar de tormento, era um lugar onde as almas que morria sem Deus ia para um lugar de tormento. Os justos que morriam eram levados pelos anjos ao seio de Abraão. E neste lugar, chamado Hades ou Sheol, também tinha o abismo onde estavam presos os piores demônios e aqueles demônios que se rebelaram no dilúvio e lá em Sodoma e Gomorra. Lembra daqueles demônios lá do Gadareno? Que foi que eles falou? Não nos mande para o abismo, porque eles sabem que se ir para o abismo, eles já estão ali presos, não sairão mais, estarão já sentenciados. Mas eu queria falar com você sobre essa palavrinha que apareceu no versículo 23 e no Hades ou no Hades. O que ela significa? Que lugar foi esse que foi um mendigo, Lázaro, levado pelos anjos, ou seja, Abraão, e o rico que foi sepultado? Não disse se os anjos de Deus vieram para o levar. Mas vamos lá, o que é o Sheol? Onde fica? O termo Sheol é hebraico e é equivalente ao mesmo termo grego Hades, onde está contido aí no versículo 23. Este lugar é de essência espiritual invisível ao mundo físico. Observe que, segundo as cláusulas do direito, sabemos que o acusado não pode ser lançado numa penitenciária
antes de ser julgado e condenado. Assim, o Hades é uma prisão para onde os ímpios serão lançados antes da penitenciária, que é o próprio inferno, o qual existe, mas ainda não foi inaugurado. Não estou aqui dizendo que não existe, observe bem, mas estou aqui afirmando que não há ninguém ainda no inferno. Sabemos que o inferno é a segunda morte. Ora, se o inferno é um lugar e representa a segunda morte, observe comigo, como é que as pessoas ímpias já estariam lá se ainda não ressuscitaram? E agora aí, esse questionamento que eu te faço, eu vou repetir. Não estou dizendo que o inferno não existe, mas estou afirmando que não há ninguém ainda no inferno. Sabemos que o inferno é a segunda morte. Ora, se o inferno é um lugar e representa a segunda morte, como é que as pessoas ímpias já estariam lá se ainda não ressuscitaram? Porque os ímpios ressuscitarão para o julgamento da condenação eterna. Se ainda não ressuscitaram para o tomar posse da segunda morte, que é o inferno, em alguns casos esta palavra foi traduzida como sepultura, para se tratar com respeito ao destino do corpo. Este termo pode também significar uma forma de falar da desgraça do corpo físico, mas o seu significado vai muito mais além do que isso, pois era um lugar de prisão da alma. Tanto os ímpios como as do justo, a alma do justo, algum tempo antes da morte de Cristo, eram destinadas para o Hades ou Hades, mas não para sofrer, mas sim para esperar que a redenção fosse feita pelo Messias. Era como uma cidade de refúgio, para onde os assassinos culposos eram guardados até a morte do sumo sacerdote. E quem era esse sumo sacerdote? Era Cristo. Você pode observar isso em Números 35, versículo 25 e 28. Números 35, 22 e 28. Mas se o empurrar por acaso e sem ódio, ou lhe atirar qualquer objeto sem intenção de o atingir, ou sem vê-lo matar alguém acidentalmente com uma pedra capaz de matar alguém, sendo seu inimigo, nem lhe querendo mal algum e lhe causar a morte, a congregação servirá de juiz entre o homicida e o vingador do sangue segundo estas leis. Observe também Números 35, 12 e Josué capítulo 20, versículo 6. A assembleia livrará o homicida do vingador do sangue e o reconduzirá para a cidade de refúgio, onde lhe tinha acolhido, e ali habitará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo. E esse sumo sacerdote quem é? É Jesus Cristo, onde em Isaías 61, capítulo 61, abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Isaías 61, versículo de número 1 e versículo de número 2. Quando Jesus, ele estava ali na sinagoga e deram o livro do profeta, o rolo do profeta Isaías, para ele ler, ele abriu e em Isaías 61 deram esse texto para ele ler. E ele leu dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Aí ele vai dizer uma palavrinha lá, e apregoar libertação aos cativos, ou para trazer o cativo, libertar o cativo cativeiro. Quando ele fala sobre isso, ele está falando
desse mundo espiritual lá no Hades, onde as almas estavam presas, porque Satanás ele tinha a chave da morte. E como Deus separou este lugar, tanto para o justo como o injusto em repartições separadas, as almas que morriam do justo iam para esse lugar que, como acabamos de ler, era como se fosse uma cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Então, observe que isso tem tudo a ver com o que estamos aqui falando. Mas se o homicida cair em território da cidade de refúgio, onde se refugiou, e o vingador do sangue encontrado fora dos limites do seu refúgio, o matar, não será considerado culpado de homicídio, porque o homicida deveria permanecer na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Ao julgamento do trono branco comparecerão todos os poderosos e as pessoas comuns da história da humanidade. Não se trata aqui de adultos e crianças. Eles serão julgados longe da terra, pois não haverá lugar para todas as almas dos homens na terra. Eles serão julgados e receberão os seus corpos por meio da ressurreição. Porém, para a vergonha eterna, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, e vi mortos grandes e pequenos em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e imediatamente abriu o livro, outro livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras que haviam feito conforme o que estava escrito no livro. Apocalipse capítulo 2, versículo 23, Mateus capítulo 16, 27 e Apocalipse 22, 12. Então observe, o Hades, onde foi Lázaro e o rico, tinha 3 lugares que o identificam. Ninguém pode ir à penitenciária sem ser primeiramente julgado. Entenda isso. Se você observar, este é um conhecimento básico do direito e da jurisprudência romana. Então veja que a diferença entre o Sheol ou Hades em Lucas 16, 23, como nós lemos, o Hades significa o lugar dos mortos. Então, estando em tormentos, no versículo já 24, ele ergue os seus olhos e viu longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E além de tudo isso, entre vós e nós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Então existem algumas repartições como nós falamos. Então já aprendemos aqui que quando morre um justo, ainda hoje é assim, os justos, eles são levados pelos anjos de Deus, não mais para o Hades. O justo agora, esse lugar já não existe lá nesse departamento. Agora o justo é levado ao paraíso, para a Nova Jerusalém. Você vê que quando uma pessoa justa, ela parte para o Senhor, você vê aquela feição, né, de paz, de alegria. Por quê? Porque quando o justo morre, a sua alma sai do corpo. A Bíblia diz que os anjos de Deus vêm e pegam essa alma e conduz até a Nova Jerusalém. Mas observe na morte daqueles que estão sem Deus, você vê uma feição fechada, uma feição de temor. Por quê? Porque infelizmente as pessoas que morrem sem Jesus Cristo, sem Deus na vida,
A Bíblia, ela relata, e até a ciência diz, e até pessoas que tiveram uma pré-morte, quando voltam, elas contam um testemunho do que aconteceu. E essas pessoas, essas almas, quando saem do corpo, que elas estão sem Deus, nós observamos pela palavra de Deus que os espíritos malignos, os demônios, amarram essa alma e leva para esse lugar de tormento que está ativo até hoje, que, como já falamos, ainda não é o inferno, e sim um lugar de tormento, porque essas almas não foram ainda sentenciadas, não passaram pelo julgamento, estão lá aguardando o dia desse julgamento para serem lançadas, infelizmente, no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e para os seus anjos, não para o homem, mas por causa da desobediência, essas almas, infelizmente, serão lançadas para lá. Então não deixe chegar o dia da sua morte para você querer tomar sua decisão de aceitar a Jesus, de servir a Deus, que pode ser muito tarde. Glória a Deus. Dito isso, observe que o rico também morreu e foi sepultado. Não diz que os anjos o levou para o lugar, mas diz que foi só sepultado. E no versículo 23 diz: estando em tormentos, essa alma, quando vai para o Hades, estará em tormentos. E ele ergue os olhos e vê ao longe Abraão. Abraão é representado aqui pelo Pai, pelo próprio Deus. E a Lázaro no seu seio, ou seja, ao seu lado. Então, dentro desse lugar, eu quero que você entenda que aqui Jesus ainda não retirou esse seio de Abraão, esse paraíso, ainda de lá. Observe que quando ele estava na cruz, aquele ladrão, Jesus disse para aquele homem, ladrão, salteador, que estava crucificado juntamente com ele, disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso, ou seja, no seio de Abraão. Por quê? Porque Jesus morreu primeiro na cruz, depois o ladrão morreu e eles se encontraram lá no seio de Abraão. Por isso que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E hoje vamos ficando por aqui e eu te espero amanhã mais uma vez no Devocional examinando o texto do rico e do Lázaro, onde já nós distinguimos que a lei não se trata de uma parábola, mas sim de uma história verídica que aconteceu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo, examinando a Escritura.